E aí, tudo bem com você? Valdir aqui. Então hoje eu quero começar agradecendo a todos os inscritos no meu canal do YouTube, a você que curte no Facebook, a você que é meu seguidor no Instagram e a todos que de alguma maneira participam, né? Pessoal, muito obrigado. E a você que não é inscrito, quero aproveitar e pedir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Então, compartilhe o Facebook com seus amigos e vão aproveitar a oportunidade, pessoal. O pessoal que é inscrito no Facebook geralmente me manda aí um feedback. E nesses feedbacks, então hoje eu tenho 2 pedidos para atender. Então eu quero aproveitar e a aula de hoje, o objetivo da aula de hoje vai ser ensinar programação com trans e atrans. Esse é um dos pedidos. O outro pedido foi para mim rever como funciona o corretor de ferramenta, que eu já dei uma aula e essa aula falei sobre isso e a pessoa que pediu não entendeu muito bem. Então eu vou dar uma repassada nesse assunto também. E aproveitando, eu vou rever como se faz o zero peça, está escrito aqui, ó. Rever como faz o zero peça e os valores em G54, né? G55, G56, G57. Hoje só vou colocar no G54. Na verdade eu já tenho uma aula sobre isso, né? Mas quem quiser dá uma olhada lá. Mas hoje eu vou falar novamente. E também vou falar para você poder entender como funciona o G90, que é a coordenada absoluta, e o G91, coordenada incremental. Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. Primeiramente nós vamos escolher aqui uma peça e eu vou pegar o desenho dessa peça. Nós vamos elaborar vários programas para executar essa peça de ferro fundido, tá? Com dimensões XYZ, X200, 200, Y140 e Z100. E são 3 furos passantes de diâmetro 40 milímetros. Em sequência nós vamos escolher uma ferramenta. Essa ferramenta eu vou optar por uma broca da isca com pontos de metal duro, intercambiável, pois ela garante precisão e produtividade ao mesmo tempo. Mas vamos por partes, vamos lá. Primeiro, agora eu vou falar então sobre o desenho da peça, tá? Essa é a peça, é um bloco de ferro fundido cinzento que tem 140 em X, tem 200 em X, 140 em Y e tem 100 em Z de profundidade. Aqui está o desenho. Vou considerar como sendo zero peça o cantinho da peça aqui. Então, para o primeiro furo nós temos uma coordenada de X 30 milímetros. Para o Y nós temos a coordenada de Y 40. Para o segundo furo nós temos uma coordenada de X 100 e Y 70, partindo desse ponto aqui, né? E para o terceiro furo nós temos uma dimensão em X de 160 e em Y de 105. Esses são os 3 furos que nós vamos fazer. Imagina só, é 100 milímetros de profundidade, diâmetro 40. Não é qualquer ferramenta que faz isso não, hein? Por isso que agora nós vamos escolher a ferramenta. Então, como eu disse, eu optei por essa broca da isca com pontos de metal duro intercambiável, pois ela garante precisão e produtividade ao mesmo tempo. Um furo desse aí, geralmente o pessoal usa uma broca com insertos, né? Insertos, que é muito conhecida no mercado como broca T-Max. Mas a broca T-Max é a broca da Sandvik. A mesma broca com insertos lá, na SCAR é conhecida como broca DR, D de dado, R de rainha, né? DR. Essa broca que eu estou mostrando aqui para vocês é uma broca que tem uma ponta de metal duro e um corpo em aço. E nesse caso aqui, nesse caso 2 vezes, 3 agora, vai de 39 a 40, tá? Então se eu pegar esse inserto aqui, vamos ver o inserto? Tá aqui o bicho, ó. Então existe inserto para esse corpo de broca, inserto de 39, de 39,2, 39,5, 39,7 e 40. Então no nosso caso pegamos inserto de diâmetro 40, porque o furo é 40. E dá para fazer de uma vez só, sem pré-furo, sem nada, direto. Aí pegando as recomendações, os dados de corte, o material que eu tenho aqui é o material fofo GG17, é GG25, no caso aqui é o 17 da tabela, que vai uma velocidade de corte de 90 a 180, como média 135, que foi o que eu peguei aqui, ó, VC 135 metros por minuto.
O FZ recomendada de 0,4 a 0,6 e média 0,5. Então eu peguei um FZ aqui de 0,5 milímetros por revolução. Nos cálculos anteriores eu estava fazendo milímetro por faca. Então aqui na broca ele considera como se fosse um corte só e uma volta é 5 décimos. Então na verdade cada faca vai tirar 0,25, né? A fórmula para calcular a rotação na máquina, no programa, a rotação é S. Então S igual a velocidade de corte vezes uma constante, que é 318,3, dividido pelo diâmetro. Calculando dá 1074 RPM. Para calcular o avanço F, que na máquina o F é em milímetros por minuto, eu estou falando de centro de usinagem, né? Então F calculado é FZ vezes Z vezes S. FZ é quanto vai tirar por faca ou por volta, o Z é o número de facas e o S é a rotação. Então se eu considerar aqui o FZ 0,25 vezes 2 ou 0,5 por revolução, vezes a rotação, vai dar 537 milímetros por minuto. Então já temos aqui calculado a rotação e o avanço, correto? Antes de passar para frente, quero mostrar para vocês uma coisa interessantíssima. No site da SCAR, com esse advento da indústria 4.0, você consegue escolher a sua ferramenta e você consegue pedir uma montagem, que é Assembly. Você digita lá, clica na verdade no Assembly e ele vai te dar as opções para trás da ferramenta e para frente da ferramenta. Para trás, no caso, ele mostrou o cone, eu escolhi um cone lá. Depois do cone ele sugeriu alguma chupeta lá, ou pino de fixação, né? Famosa chupeta. E na frente vai a ponta. E aí, feito isso, eu peço para ele construir uma montagem. Daí, uma vez que ele constrói a montagem, ele constrói a montagem em 3D e em 2D. Ambos você pode baixar, fazer download e salvar tanto no AutoCAD quanto no SolidWorks. E você não precisa se preocupar em fazer desenho de ferramenta. Tá tudo na mão. Show de bola, né, pessoal? Furação, fala com o Marquinho. Marquinho que é o cara. É o gerente de furação lá da SCAR. Marco Silva. Marquinho, um abraço. Tudo bom para você. Pessoal, vamos lá. Ó, dados de corte. Então, esses dados de corte que eu só transferi daqui de cima, né? Que eu havia calculado a rotação e o avanço. Então, tá aqui, ó. O diâmetro 40, o número de cortes 1, VC 135, a rotação 1074, o FZ 5 por revolução e o avanço 537 milímetros por minuto. Só para ter uma tabela aqui. Agora nós vamos estar definindo o zero peça, fazendo o zeramento nos eixos X, Y, Z e B da máquina. Da peça a ser usinado e colocar os valores em G54 e no corretor D de dado 8. Então tá aqui, ó. G54. Na verdade, lá na máquina, no centro de usinagem, tem uma página onde você coloca o zero, né? Que são os valores memorizáveis. Então, o zero, eu vou chamar de zero peça aqui, tá? Então, para o eixo X, eu vou abrir aqui no AutoCAD, tá? Ó, no AutoCAD, para nós poder acompanhar, o vermelho está simbolizando o pallet, o amarelo está simbolizando o dispositivo, tá aqui, e o verde é a área de trabalho que a máquina tem, tá? Nesse caso, eu estou considerando uma máquina horizontal, que tem 800 em X e 500 em Y. Então, considerando zero máquina nesse cantinho aqui, para você poder entender, e a minha peça está aqui no dispositivo. Então, se eu pegar a minha peça, se eu mover ela aqui, ó, eu vou marcar ela aqui, eu vou pegar o Move e vou marcar ela aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Pera aí. Ó, marquei a peça. Quando eu marquei, eu vou movimentar aqui, ó. Então ela está solta no dispositivo. Você concorda que eu posso soltar ela em qualquer lugar e fixar? Beleza, então eu vou soltar aqui, ó. Aí, qualquer lugar. Se você for olhar em 3D para você enxergar, tá aqui, ó. A peça está aqui e eu consigo movimentar ela. Então eu posso deixar em qualquer lugar. Mas uma vez que eu deixei em qualquer lugar, a máquina não sabe onde você deixou. Por isso que eu preciso fazer o zeramento da peça. Então, o que eu preciso fazer? Vou dar um zoom aqui, ó. Só nesse pedacinho aqui. Então, se eu vou pegar aqui, ó, distância, e eu quero saber quanto tem do zero máquina
até o zero peça em X e em Y. Vai aparecer aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó. X2865914, X2865914 e o Y731574, né? Vamos memorizar aqui. 2865914. Então tá. X 286,5914. Isso quer dizer que em X nós temos esse valor. Em Y, vamos refazer aqui porque esse comando aqui de distância ele só aparece ali e já apaga, né? Então tá lá, 2865914 em X, em Y 723876. 723876. Vamos anotar lá. 72,3876. Beleza. Então, o que vai acontecer agora? Se eu falar para a máquina assim, ó, eu digo assim, G0, em avanço rápido, assuma o G54, que ele sabe que é esse ponto aqui, e digo, vá para X0, Y0. Então, se tiver alguma ferramenta na árvore, onde ela estiver, ela vem aqui, ó, longe da peça, né? Exatamente nesse ponto. Então, G54 significa que ele entende que esse é o zero peça em X e em Y. Entendeu? Então, tá. Então, agora, nós vamos passar para... Deixa eu ver o desenho aqui. Nós vamos falar, então, sobre o eixo Z e o corretor D8. Vamos ver o eixo Z primeiro, né? Do G54. Olhando no AutoCAD... Deixa eu ver aqui. Olhando no AutoCAD, para você que me pediu para falar sobre o corretor, esse é o momento que eu vou falar, tá? Eu vou aproveitar e falar sobre o eixo Z e sobre corretor. Então, analise comigo aqui, ó. Nós temos o pallet vermelho, olhando o eixo Z, né? Então, na verdade, é assim, ó. Esse dispositivo aqui, ele está aqui, ele tombou, e agora eu estou olhando lateralmente. Então, lá na máquina, esse branco aqui está simbolizando a árvore, tá? Deixa eu dar um zoom aqui que é melhor, só um minuto aí. Um zoom aqui, só nessa área aqui. Aí. Então assim, ó, esse branco está simbolizando a árvore da máquina, o vermelho pallet e o verde a área de trabalho. Então isso significa dizer que o Z0 da máquina, o zero máquina aqui em Z é exatamente no centro, tá? Eu estou considerando no centro aqui, tá? Pode ser que tenha a máquina que seja 100 para a direita, eu não sei, tá? Mas só para você vai conseguir entender. Então, eu estou imaginando que seja no centro do pallet. Então, Z0 é aqui e para fora é Z560, que é a área de trabalho do eixo Z, né? Então, pense comigo. Se eu digitasse assim, G0 em avanço rápido, vá para Z0. Se eu falar só isso, o que vai acontecer? A máquina vai fazer assim, ó. Ela vai pegar a árvore... ela está em 560 aqui, né? E ela vai mover, ó. Vai movendo, até chegar no Z0. Aquele branquinho que está por fora ali é o arrastador, tá? O arrastador ele não considera como medida. Então, o arrastador passaria daquele ponto. Entendeu? Então, vou repetir. Se eu digitasse G0 e avanço rápido, vá para Z0. A árvore faria assim, ó. Em rápido, né? Vup. Ali, porque não tem dispositivo, não tem nada, beleza, dá para fazer isso, tá? Agora vamos colocar o dispositivo e a peça. Vamos para o próximo quadro aqui, ó. Então tá aqui, coloquei o dispositivo em amarelo, coloquei essa reguinha aqui de 20 milímetros e coloquei a peça que tem 100 de espessura, tá lembrado? Então tá, o dispositivo tem 200 milímetros de largura, que eu havia falado no começo, tá? Vou mostrar para você aqui, ó. Tá aqui, ó, 200. Então, se o dispositivo tem 200, então a metade é 100, mais 100 da peça dá 200, mais 20 da régua, 220. Então, eu posso afirmar para você que do centro do pallet, que é da área de trabalho, até o começo da peça é 220 milímetros, concorda? Então, o que eu vou falar agora? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou lá no G54 e escrevo 220. Então agora, quando eu falar para a máquina G0 em avanço rápido, assuma o G54 e vá para Z0. Z0. Agora o Z0
ele vai ler o G54. Portanto, se ele ler o G54, ele vai respeitar a medida e vai entender que o Z0 dele é aqui agora, na face da peça. Portanto, viria até aqui, tá? Lembrando que o arrastador bateria na peça, né? Mas só para você entender, entendeu? Então é isso aí. Vou repetir. Se eu escrever em avanço rápido, G0 aqui, assumindo 0 peça, vai para Z0. Então ele vai considerar aquele 220 ali, ó, vai descontar dos 560 e vai mover só o que precisa para chegar naquele cara ali. Chegou. Beleza? Beleza. Então é isso aí. Agora eu vou pôr uma ferramenta na árvore. Tá aqui, ó. Eu tenho uma ferramenta aqui, que é a nossa broca de 40, e considerei aqui num cone montado 260 mm de preset. Então esse 260 de preset, a ferramenta vem presetada. Pode ser que venha a ferramenta com 80, com 100, com 120, com 260. São várias dimensões. Por isso que lá na máquina existe uma página onde você coloca os dados da ferramenta, que é o corretor da ferramenta. Então, no caso aqui, nós estamos na aula 8, e desde o começo do meu curso aqui, eu estou fazendo aula 1, D1, aula 2, D2, aula 8, D8. Então, eu venho aqui no D8, só para ficar igual, tá? Então, fica o D8, eu estou dizendo que o comprimento é 260 milímetros e o raio é 20, porque a ferramenta nossa é 40, né? Então, essa é uma página que tem lá no centro de usinagem e coloquei os valores do preset. Portanto, quando eu pegar essa ferramenta aqui, vou mover ela, tá? Vou copiar aqui, mas não, vou mover. Vou mover essa ferramenta. Já deixei anotado ali para não errar, tá? 600 milímetros. Beleza, aí, ó. A ferramenta, faltou um negocinho aqui. A ferramenta foi lá pro local dela, né? Pode deletar. Não, vamos mover. 600. Então lá, a ferramenta foi para a posição dela, tá na árvore. Agora eu vou escrever assim, ó, G0 em avanço rápido, assuma o 0 peça, que é o G54, que ele vai ler o 220 lá, né? Assuma o corretor D8 e vá para Z0. Quando eu falar isso agora, o que a máquina vai fazer? Eu falei Z0, né? Então, nesse caso aqui, a árvore vai se mover no eixo Z para dentro até quanto? Até a ponta da broca encostar na peça. Então é isso aí. Entendeu? Se eu falasse Z menos 10, ela, pam, bateria na peça. Se eu falar Z mais 10, ela, pam, ela ficaria 10 fora da peça. Entendeu? Então eu vou repetir. Quando eu escrevo assim, avanço rápido G0, assume o G54, ele sabe que o curso em Z é 560 e no G54, lá no Z está 220 escrito. Então ele vai pegar o 560 e descontar 220 e sabe onde é o zero da ferramenta, da peça no caso, da peça, não da ferramenta. E aí quando eu ponho a ferramenta na árvore, eu falo assim, G0, G54, D8. Quando eu falo D8, ele assume o corretor 8. Eu estou usando D para tudo, tá? Na verdade, comando ISO pode ser D ou H, depende muito do modelo da máquina, do comando. Mas geralmente é D ou H, H8, por exemplo, tá? Mas vamos padronizar como D aqui. Então, em avanço rápido, G0, assuma 0 peça, G54, leia o corretor D8 e vai para Z0. Quando eu falei isso, a árvore vai se mover no avanço rápido dela, mais rápido que a máquina tem, né? Se for 30 metros por minuto, vai ser 30 metros por minuto. E ela vem rápido e para encostar na peça. Nesse caso, quebraria a ponta da broca, com certeza, né? Então, Z0 posso dizer só, mas teria que ser Z2, Z3, Z5, Z10, sei lá. Então, é isso. Corretor de ferramenta é isso. Então, a gente montou a nossa tabelinha aqui, onde tem o eixo X, o eixo Y, o eixo Z e faltou o eixo B, né? O eixo B está aqui, ó, B0. Então, na máquina nossa, nós temos lá, vamos dizer que o B0 seja aqui, ó, é a máquina horizontal, não esqueça. B0 está aqui, meu dedo é a ferramenta. Então, B90, B180, B270, B360, que é o mesmo B0, né? Então, é assim. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei no dispositivo B0, portanto,
no meu G54 eu vou colocar B0. Beleza? Então já fizemos aqui a rotação, o avanço, o zeramento da peça e o corretor da ferramenta. Então agora vamos começar os programas, tá? Opção 1 de programa. Eu vou fazer um programa com zeramento usando o G54, que é um deslocamento de zero memorizável. E G90, que é coordenada absoluta, né? Que é o objetivo da nossa aula aprender isso hoje também. Quer dizer, aprender não, rever, porque eu já falei bastante, né? Mas hoje eu vou explicar. Então assim, ó, porcento 8, conforme a aula 8, porcento 8, D8, L8, tá? Só que eu coloquei 8,1 porque é a primeira opção, 81. O próximo vai ser porcento 82, e assim por diante. Então lá, porcento 8,1, primeiro bloco, eu chamei de bloco 5 já, tá? T8M6. T8M6, ele foi lá no Magazine, pegou a ferramenta T8 e colocou na árvore. Poderia ser T8L6 também. Aí o próximo... Então é assim, ó. Ele colocou na árvore e pergunta, o que você quer que eu faça agora? Ele vai lá para o próximo bloco, vai ler o próximo bloco. Daí ele fala assim, G00, em avanço rápido, assuma o zero peça G54. Quando eu falei G54, ele vai entender a partir de agora que tudo que eu falar vai partir desse pontinho aqui, ó. Entendeu? Tudo que eu falar a partir desse ponto. Assuma o G90. O que é G90? G90 é coordenada absoluta. Coordenada absoluta quer dizer o quê? Vou ler aqui embaixo para você. Ah, não acredito. Falhou aqui. Eu troquei o computador aqui. Ah, não, tá aqui, ó. É porque tá maior. Então, tá aqui, ó. Com as instruções G90, os dados escritos nos eixos X, Y, Z são avaliados como destino de coordenada a partir de um ponto definido como zero peça, que nesse caso é esse aqui, né? Ao iniciar o programa, o G90 está ativo para todos os eixos e permanece ativo até que seja desselecionado por um bloco posterior com o G91. Então vamos voltar aqui no programa. Em avanço rápido, G0, assuma o G54, que é esse ponto. Assuma G90, que é coordenada absoluta, ou seja, tudo que eu falar, ele entende que parte daqui. Vai para X30, Y40. Então, X30 nessa posição, Y40, né? Que é o primeiro furo aqui. Lembrando que ele está fora da peça, né? Aí ele chega lá e pergunta, o que você quer que eu faça agora? Ele fala assim, assuma o corretor D8 e vá para Z2. Ou seja, ele vai entrar em rápido, vai para 2 milímetros da peça. E ligue o M28. M28 é uma refrigeração interna. Aquela broca tem refrigeração interna. Então ele pediu para ligar a refrigeração interna, tá? Deixa eu ver aqui. Daí ele chegou no 2 milímetros lá, ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Ele fala assim, assuma o L8, ou seja, L é uma subrotina. Ó, você concorda comigo que esse furo aqui ele vai ter que estar ali pertinho do furo. Ele vai ter que furar e sair. O outro vai ter que furar e sair. O outro vai ter que furar e sair. Ou seja, são 3 coisas iguais. Então eu criei uma subrotina para fazer isso. Então ele fala assim, assuma L8. Ele vem aqui no L8, ó. L8 é um subprograma. Então tem na máquina uma página principal em tal programa principal. E L8 ele vai lá numa página que está escondida lá e vai ler aquele programa lá, que é o L08, é subprograma ou subrotina, tá? Então, no subprograma ele fala assim, em avanço rápido, G01, em avanço programado, vá para Z-110, com avanço de 537 milímetros por minuto. Ou seja, ele vai furar, né? Vai furando. Gostou do barulhinho? Isso direto, sem pica-pau, sem nada. De 40, hein? E o furo fica perfeito. Aí ele chega lá no final, ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Ele fala assim, em avanço... Opa, o que eu fiz aqui? Ctrl Z, Ctrl Z. Aí, ele fala assim, ó, ele furou 110, né? Daí ele fala assim,
ele vai ter que voltar, né? Então ele vai dizer assim, em avanço... Ah, meu Deus do céu. Em avanço... Ó, tô me batendo aqui com... É que eu troquei o teclado hoje, o teclado meu aqui é novo, então eu estou aprendendo a lidar com ele ainda. Não é branco aqui é vermelho. Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Z. Espera aí. É que eu coloquei tudo em vermelho aqui, a letra em vermelho. É isso aí, tá. Então tá, deixa eu repetir. L8, ele estava em 2 da peça, né? Ele falou assim, G1, Z menos 110, com aquele avanço. Ele vai, furou, chegou lá no final, aí o bloco 5 ele fala, em avanço rápido, G0, volta para Z2. Ele sai. Daí M17 terminou o subprograma. Daí ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Na verdade ele volta para o programa, né? Ele vem aqui no bloco 10, e aí o bloco 10 vai dizer para ele, que está preto, em avanço rápido, opa, eu tinha voltado, desculpe. O L8 eu tinha feito aqui, né? O L8 vermelho. Daí ele voltou para o bloco 25 aqui. Aí, vamos continuar daqui. Então ele fez o primeiro furo, aí o M17 voltou para o bloco 25. Daí ele fala assim, em avanço rápido, vá para X100, Y70. X100, Y70. Tá aqui, ó. Lembre-se que ele estava nesse furo, tá? Mas quando ele fala X100, Y70, ele entende que tudo parte daqui, né? Ele vai mover daqui para cá, tá? Mas ele entende que daqui até aqui é 100 e daqui até lá é 70. Chegou naquela posição, ele fala, o que você quer que eu faça agora? Ele vai dizer execute L8, ou seja, fura e sai. Execute L8, ele vem aqui, executa, furou e saiu. Daí ele vai lá para outro bloco e ele fala assim, avanço rápido, vá para X160, Y105. X160, Y105. Chegou nesse furo, daí ele fala, execute L8. L8, daí ele vem aqui no L8, faz a furação, volta para o programa. Deixa eu deixar sem cor aqui não. Ele volta para o programa e fala assim, em avanço rápido, sai para Z300. Daí, ou seja, ficou longe da peça 300 milímetros. Daí ele vai para X300 e Y300. Esse valor aqui é um valor qualquer que eu chutei, tá? Só para afastar da peça. Então tá, então vou repassar bem rapidinho esse programa. Pega a ferramenta, põe na árvore, em avanço rápido, subindo 0 peça, subindo coordenadas polares, vai para X30 e Y40. Que é o primeiro furo, com essa rotação sentido horário. Assuma o corretor D8, pare 2 da peça e ligue a refrigeração interna, M28. Daí ligou, daí ele fala assim, assuma L8. O L8 ele fala assim, vai em avanço programado até Z-110 com esse avanço aqui. Ou seja, fura a peça. Chegou no final, ele volta para Z2 e acabou o seu programa. Daí ele volta aqui, fala, avanço rápido, vá para a próxima coordenada, que é X100, Y70, que é esse furo. Executa L8. L8 entra na peça, fura e sai. Volta aqui. Em avanço rápido, vá para o próximo furo, que é X160, Y105. Chegou lá, executa L8. L8 entra na peça e sai. Entra na peça e sai. Né? Dele volta para cá. Em avanço rápido, sai para Z300. Em avanço rápido, vai para X300, Y300 e acabou o programa. Então é isso aí. O primeiro programa, que é com G90, que é a coordenada absoluta, é somente isso. Nós já sabíamos fazer, mas só para você poder rever, tá? E entender o G90. Agora vamos para a opção 2, que é um programa com zeramento usando o G54, que você já conhece, que é um deslocamento de zero memorizável, e o G91, que é a coordenada incremental. Então vamos lá. Bloco 5, chamei de 82 o porcento, né? Porcento, 82. Todo o programa principal começa com porcento. Bloco 5, T8, M6, pegou a ferramenta. Daí o próximo bloco, em avanço rápido, assumindo 0 peça, assuma o G90, vá para X30, Y40, que é o primeiro furo, com aquela rotação sentido horário. Isso nós já sabemos. Daí ele fala assim,
Assuma o corretor 8, igual ao anterior, né? Vá para Z2 e liga a refrigeração interna. Daí ele fala, execute L8. L8 ele vai entrar na peça, menos 110, com avanço de 537 milímetros por minuto, e vai sair para Z2. Terminou o programa, vem para cá. E agora ele vai dizer assim, em avanço, em avanço rápido G00, assuma G91. Tá aqui, ó, G91, presta atenção agora, hein? G91, ele está dizendo, tudo que eu falar agora vai partir desse ponto aqui, ó. Vamos ler o G91 aqui, ó. Com as instruções G91, os dados escritos nos eixos X, Y e Z são avaliados como percurso. O outro era destino, tá vendo? Destino, porque parte do 1.0 para o destino. Aqui é percurso, ou seja, da onde você está, você vai andar o que ele falar. Então é isso. Então ele fala assim, avanço rápido, assumindo o G91, vai para X70. Então tá aqui, ó, ele estava aqui, né? Então vai dar em X70, que é o próximo furo, que é a distância que falta para chegar no outro furo. E Y30, ou seja, daqui para cima 30 milímetros. Daí ele foi para aquele ponto lá. Vamos continuar lendo aqui embaixo. Com as instruções de G91, os dados escritos nos eixos X, Y, Z são avaliados como percurso de eixo a ser executado a partir do ponto que está no momento. E os sinais mais e menos determinam o sentido de deslocamento. G91 pode ser desselecionado por um bloco posterior com G90. Então é isso. Ele vai partir de onde está. Se for para a direita, ele vai partir mais, se for para a esquerda, é menos, né? Então tá, então foi para X70, Y30, chegou ali, ele fala, execute o bloco 8, ó. Desculpe, execute a subaltina 8, ó. Então ele vai ler a subaltina, vai fazer a furação e vai voltar aqui para o programa. Daí ele volta aqui para o programa e fala assim, assuma em avanço rápido G00, usando o G91, que é a coordenada incremental, vai para X60, é da onde eu estou, né? Se eu estou nesse ponto, X60 é mais 60, ou seja, daqui para a direita, ó, X60 e vá para Y35. Então, estou nesse ponto aqui, vou subir 35, ó, 35. Ó. Chegou naquele ponto lá, no terceiro furo. Aí ele manda executar a subrotina L8. L8 vai entrar na peça, furar e vai sair. Uma vez que saiu, ele volta para o programa e vai falar, em avanço rápido, assuma G90. Ó, G90 vai desselecionar o G91, tá? E ele manda para Z300. Ou seja, Z300 vai ser a partir... Lembra que o L8 terminou em Z2 aqui, ó? Está 2 fora da peça, então vai ser 300 a partir daqui, né? E aí ele fala assim, em avanço rápido vai para X300, Y300, que é um ponto de troca qualquer, e acabou o programa M30. Então nós acabamos de ver um programa com zeramento G54 e com G91. Vou repassar bem rapidinho. Em avanço rápido, T8 pega a ferramenta, coloca na árvore. Em avanço rápido, assumindo 0 peça, assumindo coordenada absoluta, vai para X30, Y40. Liga a rotação S1074, sentido horário M3. Assuma o corretor D8, pare 2 da peça e liga a refrigeração interna. Execute a subaltina L8. Ou seja, faça a furação, entre na peça menos 110 com esse avanço e sai para Z2. Volta aqui. Em avanço rápido, assumindo o G91, que é a coordenada incremental, vai para X70, Y30, a partir de onde eu estou. Ou seja, 70, 30, veio nesse ponto. Execute L8, ou seja, faz a furação. Aí volta para o programa, em avanço rápido, assumindo coordenada incremental, vai para X60, Y35, a partir de onde eu estou. Ou seja, daqui X60, Y35. Chegou lá. Execute o furo e... saia para Z300. E antes colocou G90 para cancelar, para desselecionar, né? Aqui eu esqueci, eu poderia pôr assim, ó, M29 para desligar a refrigeração, né? Que eu liguei a refrigeração interna aqui e aqui eu desliguei a refrigeração interna agora, tá? Vou colocar no outro programa também. M29, desligamos a refrigeração interna. Então é isso. 2 programas já vimos.
Só vamos olhar a primeira página aqui que eu tinha feito. Definindo 0 peça já fiz, opção memorizável já fiz, e opção 2 já fiz também, né? Esse. Definindo 0 peça já fizemos, opção 1 fizemos, opção 2. Agora opção 3. O que a opção 3 fala? Fazer um programa com zeramento usando o G54, que é o deslocamento de zero memorizável, trans e atrans, que é o pedido do nosso amigo aí que falou para fazer esse programinha com trans e atrans, né? Então vamos lá. Opção 3. É um programa com deslocamento, com zeramento usando G54, que nós já conhecemos, e o deslocamento de zero memorizável, trans e atrans, que são deslocamento de ponto zero programável. Então um é memorizável e esse é programável. Pessoal, preste muita atenção nesse programa que eu vou fazer aqui um encadeamento de subrotinas e você precisa estar ligado agora, hein? Mas para que eu vou usar esse programa? Então é assim, ó. Antes de começar o programa, vamos olhar para o AutoCAD aqui. Para mim fazer o trans e o atrans, que é um deslocamento de zero programável, eu preciso ter mais que uma peça, senão não tem lógica, né? Então tá, então eu vou fazer assim, ó, vou copiar essa peça aqui. Presta atenção, que agora vai dar bastante trabalho, hein? Ó, vou colocar ela no dispositivo aqui em qualquer lugar, tá? E vou colocar ela em qualquer lugar aqui, que é para nós poder fazer o zeramento, usar o trans e o atrans. Então aqui, ó, se eu colocasse na mesma linha, tudo alinhadinho, ficaria muito fácil, né? Aqui é para nós temos que descobrir agora quanto que esse ponto zero peça está distante desse cara aqui. E quanto que esse ponto zero peça está distante desse cara aqui. Concorda comigo? Então daqui a pouco nós vamos chegar aí, tá? Na hora certa, tá? Vamos olhar aqui, ó. No dispositivo é assim, ó. Coloquei aqui a peça em qualquer lugar e uma peça em qualquer lugar, tá? Eu estou optando por usar o AutoCAD porque ele é mais fácil de ver as coordenadas, tá? Então aqui eu vejo a dimensão muito rapidinho, né? Do que aqui no SolidWorks, tá bom? Pelo menos eu acho mais fácil. A hora que chegar a hora, nós vamos ver essas dimensões, tá? Vamos começar o programa. Vamos prestar bastante atenção agora, que nós vamos usar o trans e o atrans, que é o deslocamento de ponto zero programável. Então assim, ó, presta atenção. Vou fazer passo a passo aqui, hein? Primeiro bloco, programa por 8.3, né? Na verdade, não 5. 8 porque é terceiro, 8.3 porque é a terceira opção. Bloco 5, T8M6, ou seja, pega a ferramenta 8 e coloca na árvore. E aí ele fala assim, assuma o G54. Então olha para o desenho aqui, ó. Lembra que o nosso G54 é esse primeiro pequenininho aqui? Já está na tabela lá em cima, né? A gente tinha feito agora há pouco. É aquele G54, tá? E aí ele fala assim, assumir o G54, ele fala assim, execute a subrotina L851. Ó, assuma essa subrotina. Daí ele vai lá numa área da máquina, lá onde tem a subrotina, tá aqui, ó, L851, subrotina ou subprograma. Daí, daqui ele vai ler lá. Presta atenção, hein? Presta atenção porque depois esse ciclo vai se repetir. Vou falar uma vez bem com calma aqui e você vai acompanhando. Então nós temos aqui o programa principal, uma subrotina e a outra subrotina encadeada, né? A peça aqui eu deixei só para você poder acompanhar aqui, tá? Ah, não consigo mexer ela aqui? Ou consigo? Não. Deveria. Não deu. Então olha aqui para esse desenho do AutoCAD aqui, ó. Eu tenho aqui, nessa linha aqui, o programa, na linha branca. Na linha verde aqui o L851. E na linha azul, o L852, tá? Então vamos acompanhando aqui, no programa e no desenho aqui, para poder entender. Então voltando no programa aqui, ó. N5, T8, M6, pegou a ferramenta, assuma o zero peça. E o bloco 15 chamou L851, tá aqui, ó. Bloco 15 chamou L581.
Portanto, ele vai lá no subprograma, tá aqui, ó, vai executar o L851, tá vendo? Aí ele vai descer, ó. Vamos descer aqui então, ó, verde. Vamos descer aqui. Em avanço rápido, G00, assumindo G90, coordenada absoluta, vá para X30, Y40. Nós já sabemos que é o primeiro furinho ali, ó, X30, Y40. Com aquela rotação sentido horário. Chegou lá, ele vai dizer assim, deixa eu achar, me achar aqui, verde, esse aqui. Chegou lá, ele falou assim, assuma o corretor D8, vá para Z2 e liga a refrigeração interna. Aí chegou lá, ele fala assim, execute o bloco L852. Então tá aqui, ó, N10, bloco 852. Ele vem para cá. Aqui, ó, N10, 852. Quando ele fala isso, ele vai ler aquele subprograma lá. Isso se chama encadeamento de subrotina ou de subprograma, tá? Ele vai ler aqui. Vamos ver o que ele faz aqui? Ele fala assim, em avanço programado, vá para Z-110 com esse avanço. Ou seja, furou a peça. E aí ele fala assim, vá para Z2. Esse aqui é o nosso subrotina que a gente usou há pouco, né? E acabou a subrotina, ó. Então, o L852 fez tudo isso, acabou em M17, fez aqui, ele volta para cá, né? Aí ele vai ler o próximo bloco, ó. Próximo bloco ele fala assim, em avanço rápido, vai para X100, Y70, que é o segundo furo, lembra? X100, Y70. Aí, ele chegou naquele furo, dele fala assim, execute L852, tá aqui, ó. Bloco 20, execute L852. Ele vai lá no 852 e faz a furação. Vem aqui, lê, faz a furação e volta para o subprograma. Aí ele vai ler o próximo bloco. Ele fala, é avanço rápido, vá para X160, Y105, que é o terceiro furo. Lembrando que ele está considerando 0 peça no cantinho aqui, né? Foi igual ao primeiro programa que nós fizemos hoje. Chegou no terceiro furo, ele fala assim, assuma, execute L852. Ou seja, bloco 30, aqui, ó, vem para o L852. Faz a furação, executa, faz a furação e volta para cá. Chegou aqui, ele fala, em avanço rápido, saia para Z2 e desliga a refrigeração interna. Então, bloco 35 está aqui, ó. Terminou M17, né? Terminou M17 desse subprograma verde, ele volta para o programa que é o bloco 20. Entendeu? E a partir daqui vai ser só isso. Quer dizer, só isso não. Agora vem o trans que nós vamos usar, né? Então ele voltou para o bloco 20 aqui, ó. Bloco 20. Vamos lá, bloco 20 é preto aqui. Ele fala assim, ó. Trans XY. Trans é de transferir, tá? Então, transfere o X para tanto e transfere o Y para tanto. Quer dizer, ele está aqui, né? Então ele quer saber. Vamos ler o que é trans aqui para você entender. Ó, a função trans, o primeiro aqui, ó. A função trans determina uma mudança de ponto zero a partir do zero peça original. Ou seja, é uma mudança de ponto zero programada de forma absoluta. Vou ler de novo. A função trans em XYZ determina uma mudança de ponto zero a partir do zero peça original, que é o G54 nosso. Ou seja, é uma mudança de ponto zero programada de forma absoluta. Ou seja, nós vamos falar quanto que aquele pontinho de cima está distante do ponto do G54. Quanto que esse pontinho está distante desse aqui em forma absoluta. Então, vou para o AutoCAD aqui, ó. Ele está falando assim, ó. Eu quero transferir o ponto zero para cá agora. Então, se eu sei que o meu G54 é aqui, eu tenho que dizer para ele, ó, transfira tanto em X para a esquerda, tanto em Y para cima. Entenderam? Então, vou falar aqui, ó, distância. Vou pegar do ponto zero, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, do ponto zero, G54, até a peça que eu quero fazer agora. Ó. Então, tá aqui embaixo, ó. X menos 1554366. Vou marcar isso primeiro. 1554366. Então, vem aqui, ó. X menos
155,4366. Na verdade tem que ser ponto, tá? Lá no centro de usinagem é ponto. E o Y, quanto que é? Vamos ver lá. Distância do meu G54 para o zero que eu quero transferir em Y. Tá aqui, ó. 236,0246. Positivo, né? 236,0246. 236,0.0246. Então é isso. Então, o bloco 20 falou, transfere para X tanto, Y tanto. Ou seja, ele vai fazer uma mudança de ponto zero a partir do zero peça original, que nesse caso é o G54. Ou seja, uma mudança de ponto zero programada de forma absoluta. Na verdade, absoluta é partindo de onde eu estou, né? Ou seja, é real, porque o meu zero peça é ali e acabou sendo igual a incremental, né? Como fosse partindo onde eu estou. Só que como eu estou partindo do zero peça original, que é o G54, forma absoluta, quanto que é absoluto? É quanto eu tenho que andar daquele ponto ali, do meu zero peça. Então se eu fosse pegar, por exemplo, se eu fosse pegar esse cara aqui, ó, trans para esse cara, eu tinha que se pegar daqui para cá e daqui para lá, certo? Seria isso. Daqui para cá em X, daqui para cá em Y. Mas vamos ficar na primeira aqui. Então nós transferimos X para esse ponto aqui, desse zero peça, transferimos para XY desse aqui. Entenderam? Feito isso, ele fala assim, próximo bloco, ó, executa L851. Aí L851 vai ser exatamente como eu falei para você aquela hora. 851, vem no bloco 10, manda furar. Daí manda para o segundo furo. O segundo subprograma, ele posiciona na furação e o terceiro subprograma faz a furação. Esqueci de falar isso, tá? Vou repetir. O primeiro subprograma aqui, ele posiciona na furação e o segundo subprograma executa a furação. Então tá aqui, ó. Posicionou, furou. Posicionou, furou. Posicionou, furou, terminou, volta para o programa. Tá? Então é isso aí, executou o 851. Aí ele volta para o programa e o que ele fala aqui? Já fez os 3 furos dessa peça, né? Agora vai dizer assim, trans. Falou só trans. O que é trans? Vamos ler aqui. Aqui embaixo, ó, a terceira linha aqui. A função trans isolada cancela todas as mudanças de ponto realizada, voltando a ter como referência o ponto zero original. Tá? Então o trans cancelou tudo que era zero que eu tinha feito ali, né? Pessoal, aqui eu fiz uma peça só, mas se tivesse 10 peças, você poderia ir usando, tá? Mas não vamos complicar, é isso aí. Então o trans cancelou, beleza? Vamos continuar o programa para entender. Agora ele fala assim, ó. Trans x, XY aqui, ó. Ah, desculpa. Agora é A trans, não é trans, tá? É A trans. O que é A trans? Eu coloquei no mesmo programa aqui para não ter que fazer tudo de novo, né? Então tá aqui, ó. Vamos ler a segunda aqui, ó. A trans é o valor de quanto deseja se deslocar o ponto zero em relação à última mudança de ponto zero programada. Ou seja, a programação é feita de forma incremental. Entendeu? É como se fosse o G91. Vou explicar na prática. Aqui, ó. Concorda comigo que quando a gente usou trans, a gente transferiu o zero para esse cara aqui? E a nossa referência foi esse? Portanto, foi x menos tanto e y mais tanto. Quando eu falei trans sozinho, ele cancelou tudo. Agora esse furo aqui, ó. Vou repetir. Se eu fosse usar trans, eu teria que usar como referência o G54. Daí eu transferiria aquele XY partindo daqui, ó. X tanto, Y tanto. Mas eu não vou usar o trans, eu vou usar o A-trans. E o A-trans fala que é da onde você está. Portanto, o nosso zero foi esse aqui, né? Então eu tenho que dizer X tanto e Y tanto. Beleza? Onde é que está aqui? Vamos ler aqui.
A trans XYZ é o valor de quanto deseja deslocar o ponto zero em relação à última mudança de ponto zero programada. Ou seja, a programação é feita de forma incremental. Vou repetir, não é fácil entender. A trans é o valor de quanto deseja deslocar o ponto zero em relação à última mudança de ponto zero programada. A última mudança de ponto zero programada foi o atrans, tá lembrado? Que foi esse cara aqui, ó. Portanto, nós temos que pegar as coordenadas daqui para lá. Ou daqui para lá. Entendeu? Então, vamos lá. Distância. Eu quero saber quanto tem daqui até aqui. Em X. X aqui, ó. 289, 11, 16. 289, 11, 16. Então, o X aqui é para a direita, né? 289.1116. E o nosso Y é distância desse ponto até esse. O nosso Y vai estar para baixo aqui, né? Olha lá, menos 34, 16, 14. Menos 34, 16, 14. Menos 34.16, 14. Então é isso. Quando eu falei isso agora, ele deslocou o ponto zero para esse cara aqui, tá? O meu desenho aqui, pessoal, esse desenho pequeno aqui, eu tinha colado aqui, tá? Ele tá para cima aqui, né? Mas aqui, esquece o desenho aqui, tá? É que, como eu fiz na hora para você aqui, eu fiz o movimento da peça aqui na louca aí, né? Então poderia estar para cima. Quando eu fiz a cópia para pôr no Word, ele estava para cima, tá? Mas o que vale é a medição agora aqui para você entender. Entendeu, né? Então tá, então eu acabei de falar que o meu zero é aqui agora, que eu falei A trans X tanto, Y tanto, ou seja, desloquei meu ponto zero em X em Y a partir da última programação que foi essa aqui, tá? Feito isso, ó, ele fala assim, o que você quer que eu faça agora? Executa a subrotina L851. L851 vai posicionar nos furos e a L852 vai furar. Então 851 posiciona, vai lá, fura. Vem para a subrotina, posiciona no segundo furo, vai lá e fura. Volta para a subrotina segunda, do meio, posiciona, vai no terceiro furo, fura. Aí volta, acaba a subrotina, volta para o programa. Certo? Esse desenho que eu fiz aqui desses N's aqui foi só referente ao primeiro, né? Mas na verdade aqui, ó, L851 repete o ciclo com L851 e 852. E aí no segundo aqui, agora o terceiro, né? Repete o ciclo com L851 e L852. E aí volta para o bloco 45, tá aqui, ó. 45, o que ele vai fazer? Trans. O que é trans mesmo? Tá aqui, ó. A função trans isolada cancela todas as mudanças de ponto zero realizadas, voltando a ter como referência o ponto zero original. Ou seja, cancelou tudo. E agora, próximo bloco, ele vai falar o quê? Em avanço rápido, vai para X300, Y300. E acabou o programa. Então é isso aí, pessoal. Função trans e a trans é somente isso. Ou seja, você vai deslocar o teu ponto zero. Estão entendendo? Eu acho que sim, né? Bem fácil. Vamos fazer uma leitura aqui que eu não tinha lido. Ó. As instruções com trans e a trans requerem um bloco próprio, tá? Então vocês viram lá, eu coloquei lá ele sozinho, lá, ó, trans sozinho e a trans com XY sozinho também, certo? Ah, mais uma coisa. Quando você escreve trans e transfere, ele cancela tudo, rotação, valação, rotação e avanço, tá? Ele cancela a rotação e avanço, não considera mais nada, que é modal. Por isso que eu coloquei no subprograma que é a rotação e o avanço, né? Entenderam? Vamos ler mais uma coisa aqui que é importantíssimo, ó. A função trans e a trans estão disponíveis somente na linguagem de programação Siemens. Eu falei que eu estou fazendo norma ISO, né? Então, mas como me pediram trans e a trans, eu fiz lá para normas, para Siemens, na verdade. Mas como norma ISO, a gente pode usar
deixa eu ver se eu me lembro aqui. G52 e G92, que você pode transferir zero também, né? Deslocamento de zero, na verdade, esse é o nome. G52 e G92. É a mesma função. Ao invés de escrever trans, escreve G52, X tanto, Y tanto. Mesma coisa, tá? E aí? Você se lembra da peça da aula 6? Aquela aula onde eu fiz um programa para rosca interpolada, parametrizada e com condição? Se você não viu o vídeo, vai lá e assiste, pois nesse momento vamos analisar o desenho abaixo e definir uma estratégia para a elaboração de um programa usando trans e depois a trans, para usinar 24 peças aí, dessas aí em um dispositivo. Então, se você não viu, tá aqui, ó. Aula passada, ou desculpe, na aula 6, eu fiz um programinha de rosca parametrizada, né, interpolada e com condição. E ficou bem show aquele programa lá, tá bem legal. Muita gente aí disse que... Teve uns 2 ou 3 que falaram, me passaram o feedback aí dizendo que para eles serviu como uma luva, porque eles iam fazer umas peças lá no centro do cidade, né? E deu certinho para eles. Então tá, então o programa tá na aula 6. Então nós vamos fazer o quê? Vamos analisar o desenho aqui, ó, e vamos ver o que fazer. Então assim, ó, no dispositivo do SolidWorks, nós temos aqui as peças, ó. Tava escondidinho aqui, mas tá aqui, ó. Então imagina, você vai fazer um centro de ensinagem, você pode colocar, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 4, 24 peças, né? Nós vamos definir aqui como 0 peça, o G54 é essa aqui, ó, tá? E aí vamos mudar o 0 peça, deslocar o 0 peça usando trans e depois a trans, beleza? Vamos ver outro CAD que eu fiz aqui, para nós enxergar. No AutoCAD aqui é assim, ó. Aqui é melhor de enxergar, tá? Então tá aqui, ó. O amarelo é o dispositivo, o branquinho é as peças, e aqui é o 0 peça. A primeira peça aqui, ó, eu fiz 2 desenhos aqui, tá? Ó, a primeira peça eu já medi. Então, daqui do 0 peça, do 0 máquina, até a primeira peça eu tenho 150 em X e tenho 120 em Y. Opa, daqui para cima, 120 em Y, tá? Tanto nos 2 dispositivos, né? Porque é o mesmo, na verdade. Quer dizer, 2 dispositivos não, é um dispositivo só, 2 desenhos. Só que eu vou usar um trans e o outro a trans. Lembra que o trans é tudo partindo do 0, ou seja, daqui, aqui é a referência, né? Então, ó, quando eu for transferir para esse cara aqui, eu vou chamar de número aqui, ó. Ó, esse aqui é o número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24. Então daqui, ó, eu montei uma tabelinha onde a coordenada 1 aqui é 0, 0, né? X0, Y0, porque aqui é a nossa referência. Lembra que o trans parte dele? Então, se eu for pegar o segundo furo aqui, ó, número 2, daqui até aqui é X100 e o Y não subiu nem desceu, então Y0. Então daqui, ó, X100, Y0. Vou aumentar um pouquinho para você ver aqui. Ó, aqui é a referência. Daqui até o 2 é X100, Y0. Aí, o furo 3 aqui, ó, aqui é a referência. Do número 1 até o 3 tem 200. Aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500. Eu fiz de 100 em 100, tá? Então, do 1 até o 3 é X200, Y0, porque não subiu nem desceu. O 4 é X300, tá aqui, Y0. O 5 é X400, Y0. O 6 é X500, Y0. Aí o 7. O 7 é Y100. 7 aqui, ó. Y100. O Y da direita aqui, né? Y100. E o X não foi nem para a direita nem para a esquerda. Portanto, é X0. O 8 vai ser Y100, X100. 8. Y100, X100. O Y vai manter como 100 aqui. E aqui vai subir de 100 em 100, né? Então,
Então tá aqui, ó, do 7 até o 12. Do 7 até o 12. O Y mantém como 100. Daí 7. 0, 100, 200, 300, 400, 500. Acabou. E aí, o 13. O Y vai manter como 200, né? Porque, ó, daqui até ali 200. E o 13, 14, 15, 16, 17, 18 vai aumentar de 100 em 100. É 0, 100. Então lá, é a partir do 13, né? 13 aqui, ó. 0, 100, 200, 300, 400, 500. E o Y mantém 200. E aí na última o Y mantém 300. 300 para todos a partir do 19. E começa em 0. 0, 100, 200, 300, 400, 500. Então é isso. Então para o ATrans é isso, né? Quando eu for mudar, deslocar o 0 peça, eu considero a partir daqui. Ah, desculpe, é no trans, né, que eu estou falando. Agora no ATrans, lembra que é a partir de onde eu tô? Então tá, então é assim, ó. No ATrans, ó, o meu 0 peça vai ser o primeiro aqui, né? G54, X150 e Y120. Aí é aqui. Agora a referência é aqui. Tudo que eu falar a partir daqui no primeiro furo, né? Quando eu for para o furo 2, tá aqui, ó. Eu vou andar X100, furo 2. Eu vou andar X100, Y não vou subir nada. Vou subir, fica no mesmo, então 0. Aí quando eu for mudar para o 3, é a partir da última programação, ou seja, dessa. Portanto, eu vou ser X100, Y0. Tá aqui, ó, 3, X100, Y0. Quando eu for para o 4, é X100, Y0. Quando eu for para o 5, X100, Y0. Quando eu for para o 6, X100, Y0. 6, né? Tá aqui. Aqui agora, não teria lógica eu voltar aqui, né? No 7 do anterior. Então, por isso que eu pus o 7 aqui, ó. Então, eu vou vir assim, ó. Assim, assim, assim. Então, o 7 aqui. Eu estava aqui. Então, vai subir Y100. 7, Y100, tá aqui. E X0. Aí, daqui para a esquerda, eu vou dar X menos 100. 8, né? X menos 100, Y0. Daqui para a esquerda, X menos 100, Y0. X menos 100, Y0. X menos 100, Y0. X menos 100, Y0. Então aqui, X menos 100, Y0. Chegou aqui, ele vai subir. Vai ser Y100, então do 13, né? Y100, Y0. Daqui para a direita, vai ser X100, Y0. Em tudo agora, né? X100, Y0. X100, Y0. X100, Y0. X100, Y0. Então tá aí, ó. Do 13 até o... Do 14 até o 18. Do 14 aqui. X100, Y0, né? Até o 18. X100, Y0. Aí do 18 ele vai para o 19. Aqui, ó. Vai subir. Vai subir Y100. Tá aqui o 19, ó. Vai subir Y100 e vai manter X0. Aí vai para a esquerda. É X menos 100, Y0. Então do 20 até o 24 vai ser Y100, X menos 0. Então tá aqui. Y menos 100, X menos 0. Então eu montei essas duas tabelinhas para você poder enxergar os pontos de deslocamento. Eu não vou fazer esse programa aqui, mas nós vamos analisar junto aqui, tá bom? Então tá aqui, ó. Tudo que eu falei para você já estava aqui. Mostrei no AutoCAD lá, mas estava aqui, nem precisava ter mostrado lá, tá? As coordenadas. Vou deixar um pouquinho aqui para você poder olhar com mais calma depois, fazer uma pausa no programa, no vídeo e olhar, né? Então esse aqui para o trans e esse aqui para o ATrans. Ó, definindo as coordenadas da peça 1 até 24 para a ATrans. Feito isso, ó, beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aí. Feito isso, ó, vamos fazer o programa agora. Fazer não, vamos só conversar. Programa com os elementos usando o G54, que é o deslocamento de zero memorizável, trans e ATrans, deslocamento de ponto zero programável. Então tá aqui, ó. Eu só comecei o programa aqui, mas você vai entender. Então tá aqui o por 182, que é o programa principal usando trans, e por 182, programa principal usando ATrans. Eu fiz na mesma linha aqui, ó, para você ir enxergando. Vamos analisar primeiro o trans, tá? Primeiro o trans. Ó, bloco 5, T8M6 pegou a ferramenta, certo? Aí ele fala assim, deixa eu marcando aqui para poder... Aí, assumo 0 peça G54, vou para X150 e Y120. Essa é a peça 1, certo? Então tá ali, ó. X150 e Y120, peça 1. Chegou ali. Aí ele fala assim, assuma
o subprograma L06, tá? Na verdade, assim, ó, quando eu fiz o programa para usinar essa pecinha aí, interpolando, né? Eu usei um programa %6. Então, se você for lá na aula 6, é a mesma coisa você pegar aquele programa lá e ao invés de colocar %6, você muda ele para L06. Então tá aqui, ó, %6 em L06. É só você mudar. E aí você coloca lá na parte do subprograma. Então ele vai lá ler aquele subprograma agora, né? E faz a rosca na primeira peça. E aí eu falo assim, próximo bloco, transfere para X, deixa eu marcar primeiro aqui. Ó, transfere para X100, Y0. Vamos olhar lá o nosso quadrinho. Ó, ele estava aqui, né? Transfere para esse cara aqui, ó, que é o número 2. Olha lá, 2, X100, Y0. Então ele vai entender que agora o nosso zero é aqui. Quando ele entende que o zero é aqui, ele vai dizer assim, execute a subrotina. Ou seja, faz a rosca. Terminou de fazer a rosca, ele fala assim, transfere agora para as coordenadas trans x200 y0. Trans x200 y0 é o segundo furo, o terceiro furo aqui, né? x200 são 0. Esse cara aqui, ó, ele vai entender que o meu zero é aqui agora. Daí ele fala, executa a servotina. Ele vai lá e executa a servotina e faz a rosca. Aqui, ó. E aí, transfere para o próximo furo, que é a peça 4. E aí, faz a rosca. Transfere para o próximo furo, que é a peça 5. Ó. Executa a servotina, faz a rosca. E assim consecutivamente até completar as 24 peças. Depois que terminou, você digita sozinho lá. Eu chutei no bloco aqui, tá? N555. Digita sozinho trans e ele vai cancelar tudo que é zero lá. E M30. Acabou o programa. Muito fácil. Agora vamos analisar o programa ATrans. Mesma coisa, ó. Pega a ferramenta, vai na primeira peça e manda executar o subprograma, que é o meu programa 6 lá, que você vai transformar em subprograma. Fez a primeira peça, agora ele fala ATrans. Só que ele fala assim, ATrans transfere o deslocamento de 0 para X100, Y0, que é a peça 2, né? Vamos ver lá? Tá aqui, ó. Ele estava aqui. Vai para X100, deixa eu 2 aqui. X100, Y0, ou seja, a partir desse ponto, vai para X100, mas não sobe nada nem Y. Chegou aqui, ele entende que o zero é aqui agora. Portanto, transferiu. Feita a transferência, ele vai ler que é lá a transferência e vai executar o programa, o subprograma, né? Fez a rosca, dele fala assim, transfere X100, Y0 de novo, ó, tá vendo? Na verdade, agora ele vai mover daqui para cá e ele entende que o ponto de referência é aqui, ó. A trans é daqui para cá, ou seja, X100, Y0. Entendeu o que é isso? Chegou no próximo lá, fez a rosca. Daí ele transfere X100, Y0 para a peça 4. Definiu o 0 peça lá no centro dela e vai fazer a rosca. Daí ele transfere para a próxima peça e vai fazer a rosca. E assim por diante até fazer os 24 roscas. E lá no final, depois que terminou a última peça, você escreve sozinho trans. E aí ele vai cancelar tudo e acabou o programa. Pessoal, muito fácil, né? Muito fácil. Espero que você tenha entendido. Tentei explicar de uma maneira bem simples aqui. É lógico que eu não tenho uma máquina na mão para poder fazer teste, né? Mas já trabalhei muito com máquina e tenho colegas meus que trabalham que a gente está sempre trocando ideia e quando precisa a gente vai lá e faz um testezinho lá, né? Mas é isso aí. Pessoal, eu quero agradecer de novo a todos os inscritos do canal, que já passou de 1000, tá? Eu quero chegar bem longe aí, tá? Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva lá. Dê um feedback, faça alguns comentários, se for o seu caso, tá? E fico à disposição para sugestões que vêm para eu poder fazer programas, né? Então é isso aí. Lembrando que toda quarta-feira, 19 horas,
estamos postando um vídeo no ar. Ah, eu queria fazer um comentário que eu acabei esquecendo de fazer. Na aula passada, também foi um pedido, alguém pediu para mim fazer uma aula sobre trigonometria, e foi o que eu fiz. Mas eu até esqueci de falar isso lá. Mas trigonometria é uma coisa que a gente usa muito, e às vezes você pega uma peça que tem um contorno lá, pega desenho. Cansei de pegar desenho que não tem coordenadas, não tem cota, e você tem que calcular. Então, trigonometria tem que saber, é importantíssimo saber, tá? Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Um abraço para vocês e tamo junto. Abraço, tchau, tchau.